Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais essa live, onde o tema é essa interação entre mente e corpo. Como que tudo que acontece aqui na nossa mente acaba expressando, acaba exprimindo, acaba fazendo com que os nossos comportamentos possam ser nocivos ou ser saudáveis. Quando você compreende o que acontece na sua mente, você compreende aquilo que acontece no seu corpo. Como que essas duas conexões podem afetar os nossos resultados no dia a dia. Será que verdadeiramente eu consigo controlar as minhas emoções ou será que o meu corpo fala por mim? Será que todas as vezes que eu fiquei quieto, que eu não me expressei, que eu achei melhor não manifestar a minha opinião, será que realmente aquilo ficou entendido dentro de mim? Ou de alguma forma isso vem trazendo consequências para o meu corpo? Então, eu vou colocar o tema aqui. Eu já vi que o meu querido Júnior entrou ali, meu irmão, mentor, amigo. Cara, esse cara é tudo, velho, é tudo. Um cara excepcional. E essa live vai ser com ele hoje. Então, o tema é: o corpo é o palco do subconsciente. O corpo é o palco do subconsciente. E vocês vão ver o reflexo das nossas emoções e quanto elas estão associadas ao nosso estado físico. Então, vou dar aqui boa noite, Vera. Boa noite, Neri, diretamente de Portugal. Ciclocampo Soft, isso, acho que é a Lid. Lid, seja bem-vinda, querida Lid. Então, vou chamar o Júnior aqui. Júnior, manda o convite aí, meu querido, para a gente começar a brincadeira. Bora energético aí, Neri? Você gosta? Tamo energético, cara. Semana inteira fazendo live, segunda começa o nosso desafio. Mônica, seja bem-vinda. Lucivânio, seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar como nossa mente e corpo se conversam, o quanto os dois estão associados. Claudinei, eu não acredito nessa interação. Basta você tomar uma cerveja, seu corpo fica. Como tudo que acontece na sua mente acontece no seu corpo e assim ao contrário. Boa noite, Júnior. Boa noite, tudo bem? Nós, homem, eu tava bem. Você chegou tudo bonito, de camisa, nem passei perfume. Eu tomei um banho antes de começar. Pô, agora eu fiquei com mais vergonha ainda. Que nem isso eu fiz. Do jeito que eu cheguei do consultório, tô aqui direto. Mas que bom que estava trabalhando, né? Isso é importante. Viu? Na próxima eu vou passar um perfume para ficar à altura, tá? O que importa é o conteúdo, né? Isso é o que a gente vai passar para esse povo aí que está acompanhando. Daqui a pouquinho o pessoal que me segue aí vai começar a entrar também. Hoje é sextou, né? Hoje é a hora que você separa o joio do trigo, né? O cara que vai vir e está preocupado com o autodesenvolvimento dele, que ele vem aqui buscar alguma informação, algum aprendizado para colocar na vida dele, e aquele que é o sextou, que vai curtir aí tudo que não curtiu na semana, né? Nenê, hoje é o sabadão, né? Cara, hoje é o sabadão. Nossa, tô na ontem ainda. Ontem que foi sextou, né? Eu tô a semana inteira de live, Júlia. Pra mim não tem segunda, não tem sexta mais. É tudo junto. Pois é, essa Neuza aí é minha tia, lá de Cascavel. Um abraço para ela. Tia, abraço, tia do Júnior. Seja bem-vinda. Júnior, então, cara, vamos começar aqui a nossa brincadeira, nosso bate-papo. Faz tempo que a gente não faz um bate-papo por aqui, né? Eu lembro que lá no começo, quando eu comecei as minhas lives falando de hipnoterapia, o Júnior era figura carimbada aqui, né? Era um grande parceiro, tem um carinho, uma estima gigante. E queria que você se apresentasse aí, quem que é o Júnior, né? Tapete vermelho para você aí, porque essa live, Júnior, olha só, essa, por mais todas as lives que foram feitas essa semana, vão fazer parte de um material muito incrível para aquelas pessoas que se inscreverem na Semana do Desafio que vai acontecer no dia 15. Então, quem receber esse pacote de lives, eu tenho certeza que se colocar em prática 10% do que está aprendendo aqui, cara, algo na vida já vai acontecer. E essa live, mais as outras, vão ficar salvas até segunda-feira, meio-dia. Segunda-feira, meio-dia e um, o time já avisou que vão tirar todas elas do ar
para fazer parte. Clube da Lara Quântico. Oi, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Júnior, tá bem divertido, meu amigo? Então, queria primeiro agradecer por fazer parte desse time que está fazendo todas essas lives aí. Pessoal de primeira qualidade, tenho acompanhado durante essa semana e é uma honra para mim poder fazer parte disso daí e falar um pouquinho sobre o meu trabalho. Para quem não me conhece, para quem te acompanha aí, eu sou hipnoterapeuta, eu moro na cidade de Guarapuava e eu já trabalho com isso desde 2015. Então, eu já tenho quase 6 anos de caminhada aí dentro da hipnoterapia. Depois da hipnoterapia também me tornei coach e a gente está evoluindo, seguindo na questão de autoconhecimento, neurociência, programação neurolinguística. A gente procura agregar tudo isso dentro da terapia, mas o meu carro-chefe hoje é a hipnoterapia. Legal. Lucimar, seja bem-vinda, a Grazi entrou ali. E quando a gente fala de hipnoterapia, ainda é um assunto muito polêmico, né? As pessoas ainda têm receio quando se fala nessa ferramenta, nessa abordagem. Então, o convite aqui é a gente fazer, talvez de forma breve, mas profunda, uma introdução do que é as fases até o ponto final do que acontece quando uma pessoa entra com depressão, com fibromialgia, depois de 15, 20 anos, e consegue ficar libertas disso com 3, 4 sessões. Parece muito impalpável, porque as pessoas não conhecem verdadeiramente o poder não da ferramenta hipnose, mas o poder daqui. E quando a gente compreende esse poder, quando a gente compreende quanto isso determina os nossos comportamentos no dia a dia, nós entendemos o quanto, associada à ferramenta da hipnose, o quanto nós podemos transformar a vida, né, Júnior? Eu sou prova, né? Isso aconteceu comigo, foi graças à hipnoterapia que hoje eu estou aqui. Né? Senão, talvez eu estaria estudando mais, achando que eu não seria capaz de pegar tudo aquilo que eu aprendi e, de fato, colocar em prática por insegurança. É verdade? Júnior, então, vamos deixar isso palpável. Subconsciente. O que é esse tal de subconsciente? É algo do além? É algo que eu consigo pegar? É algo que é palpável? Porque a gente fala em subconsciente que todas as nossas programações estão ali, e todos os nossos comportamentos estão ali. Mas o que é esse subconsciente, Júnior? Legal, boa pergunta. A primeira coisa que a gente tem que saber diferenciar o que é o cérebro e o que é a mente. O cérebro é essa coisa física que está aqui dentro da cabeça, né? Que é uma coisa palpável. Se a gente fosse comparar com um computador, seria a tela, seria o teclado, seria o mouse, seria a parte física, o hardware, né? E a mente nada mais é do que a parte, o software que roda esse computador. É onde estão as nossas programações, a parte que faz o nosso corpo funcionar. Dentro dessa mente, tem uma coisa que a gente chama de inconsciente ou de subconsciente. Algumas áreas da psicologia falam sobre inconsciente, da psicanálise, porém, dentro da hipnose clínica, a gente trabalha muito com a palavra subconsciente. Digamos que essas são os programinhas que estão rodando, as memórias que ficam armazenadas e a forma como esse computador funciona. Porém, como qualquer computador, ele vai obedecer o que a gente colocou lá dentro, né? E em alguns momentos, dependendo do que você colocou, esse computador vai ficar com a memória cheia e vai começar a dar umas bugadas, vai começar a travar, dependendo por onde você andou, você vai ter um vírus ali, né? E a nossa mente funciona mais ou menos nesse sentido em relação ao inconsciente. Então, esses vírus podem ser as doenças ou as crenças limitantes que a nossa família nos colocou, que nós mesmos nos colocamos. Esse travamento é devido ao acúmulo de emoções negativas que a gente vai tendo durante a vida. E que dentro da psicologia, dentro das terapias, a gente chama isso de somatização. É quando o HD está cheio. Normalmente, quando isso acontece na nossa mente,
Os primeiros sintomas, eles são emocionais. É como se a nossa mente estivesse mandando um recadinho. Olha, tem alguma coisa errada aí. Presta atenção. Só que como que ele faz isso? Ferrando com a gente. Pelo menos foi o jeito que ele aprendeu. Então ele manda uma insônia, ele manda uma ansiedade, uma síndrome do pânico, uma depressão. E a gente não presta atenção naquilo ali, porque nós não fomos ensinados a olhar para a nossa saúde emocional, né? Nós fomos ensinados a tocar o barco do jeito que dá. Só que a mente começa a levar mais pancadas e mais pancadas. De repente ela fala para você assim, olha, você não prestou atenção naquele recadinho que eu dei para você? Agora vai uma dor de cabeça, vai uma enxaqueca. Agora vai uma gastrite, para ver se você se esperta, para ver se você se liga que as coisas não estão legais aqui. Aí você sente uma fibromialgia, aí você tem uma gastrite, aí você começa a ter queda de cabelo, alergias, problemas na tua garganta, alteração da diabetes, alteração da tireoide, alteração da pressão. Isso são formas que o nosso cérebro está tentando avisar que alguma coisa não está certa, que a gente precisa buscar ajuda. Não é verdade? Perfeito. Foi uma excelente explicação, porque muitas vezes se torna impalpável, né? Porque é algo que, quando você puxa no Google, você puxa lá a mente, não aparece nada, aparece o desenho de um cérebro de diversas formas possíveis. E quando a gente fala de uma programação, né, fica algo entendido, mas que programação? Então, qual que é essa? Será que eu vou pensar positivo e vai mudar? Eu acredito muito no pensamento positivo, mas só por si só, pensar positivo, não sei se realmente funciona. A vida, se transforma a vida. Se eu não trabalhar em alterar essa programação, se eu não fazer algum tipo de trabalho para alterar o padrão que eu venho repetido, só pensar positivo talvez não vai mudar os resultados que eu estou tendo. Eu acho que isso existe uma dificuldade dessa compreensão no dia a dia, né? Porque se eu tenho uma programação aí, vamos colocar a palavra frustração, né? Eu tenho um padrão familiar, que já é uma programação, já é uma crença que vem comigo, então eu tenho medo de arriscar porque eu me frustro com as coisas que acontecem no meu dia a dia. Então eu não vou arriscar. Eu vou ficar aqui na minha porque eu evito passar por aquela dor. Então aquilo vai ficando embutido ali e vai criando essa somatização que você mencionou. E quando isso acontece, aí eu escuto um guru da internet, porque a internet hoje está cheia de gurus, e fala assim, não, pensa positivo que tudo vai dar certo. E aí, verdadeiramente, eu quero, uma parte minha racional fala, poxa, vou fazer isso, porque se aquele cara está fazendo, vai dar certo para a minha vida mudar isso. Só que eu vou contra a minha programação original. Porque daí, quando eu procuro pensar positivo que vai dar certo, aí vem a minha programação e passa como se fosse um trator por cima daquilo dali. E aí eu vou sentindo cada vez mais aquela frustração. Né? Porque eu quero colocar uma programação nova, que é como se o sistema entendesse que aquela programação nova que vai ser sadia é como se aquela programação fosse um vírus. E aí eu vou tentar limpar aquilo ali da minha vida, eu vou tentar tirar aquilo dali, né? E vai predominar aquilo que está lá dentro. Então eu percebo muito que às vezes as pessoas, elas veem assim, mas eu tenho pensamento positivo, eu procuro fazer isso, eu procuro fazer aquilo, e eu vejo que a minha vida não muda. Porque ela está só tirando as peças. Porque ela tocou o teclado, ela trocou o mouse, talvez ela colocou um papel de fundo diferente na parte da tela, mas o software que está rodando continua sendo o mesmo de anos atrás. Faz sentido, Júlia? Faz sentido, e nessa colocação que você acabou de colocar, existe outra palavra que a gente pode agregar, que as pessoas já ouviram falar, que é o consciente, né? Então tem o subconsciente e o consciente. O consciente é essa mente que você acaba justificando ou que você sabe tudo o que você precisa fazer. Eu preciso pensar positivo, eu preciso fazer caminhada, eu preciso fazer dieta, eu sei que eu tenho que economizar dinheiro, só que a programação do teu software familiar, por tudo que você passou na tua vida,
diz que você não deve fazer isso. E sempre subconsciente ele vai prevalecer, a não ser que você faça essa reprogramação, né? Quando isso acontece, normalmente a gente tem essa tendência a adoecer, quando o HD está cheio, ou quando a gente está com um vírus, né? E o que normalmente as pessoas fazem para tratar isso atualmente é buscar um medicamento. Digamos, é o que a gente tem para hoje. Porém, o medicamento ele é bom. Eu não sou contra o medicamento. Só que o que eu tenho certeza é que o medicamento trata apenas o sintoma. Ele não trata a causa dessas doenças, que são físicas, mas tem um fundo emocional por trás disso tudo. Então as pessoas tomam remédio durante 10, 15, 20 anos. Em alguns momentos isso até acalma, você até sente um resultado, porém, como aquilo é uma programação, se em algum momento houver um gatilho emocional, aconteça algo emocionalmente muito forte, que desperte em você aquilo que você já sentia. Isso pode acontecer com uma palavra, com uma pessoa, com um cheiro, com uma morte, com uma demissão, com uma separação. Tudo aquilo que o remédio tinha deixado quietinho ali no canto, volta e muitas vezes volta com mais força. Perfeito. Isso é bastante interessante a gente falar sobre isso, né? Porque a gente vê cada vez mais a indústria farmacêutica ela crescendo os seus resultados, principalmente com o cenário que a gente está agora de pandemia, onde a depressão, a ansiedade, elas ficaram muito altas, né? Eu particularmente, eu falo que o problema não é a pandemia agora. A pandemia funcionou como se fosse um catalisador. Tudo aquilo que ia acontecer talvez em mais 1, 2, 3 anos, da mesma forma que os desempregos ela acelerou, da mesma forma com que as empresas aconteceram de fechar, que talvez já tinha uma projeção de fechamento, aconteceu também com as nossas emoções. E o reflexo dessa pandemia, esse dia eu estava refletindo sobre isso, a gente vai vir ainda mais para frente. Eu acredito que emocionalmente nós aceleramos o problema que ia acontecer lá, mas ainda está por vir o maior, se a gente não olhar para isso, que são as crianças de hoje. Vendo pais brigarem, vendo pais se separarem, vendo agressões físicas em casa, e tudo isso que passa hoje, né, Juna, é aquela nova programação indo colocando. É como se alguém estivesse ali por trás, incluindo novas programações que elas vão crescendo e vão se somatizando durante a vida, né? Eu tenho a mesma opinião sobre medicamento. As pessoas, às vezes um cliente falou assim, mas você nunca tomou, você não sabe. Eu falei assim, realmente nunca tomei, mas eu já tive depressão, tive crise de pânico, e eu acreditava verdadeiramente que eu ia morrer quando acontecia. Só que pela minha ignorância na época, no sentido de conhecimento, eu não conhecia nem que tipo de remédio, não sabia nem que ajuda que eu tinha que procurar. Isso me faz refletir quantas pessoas têm crises de ansiedade, têm crises de pânico, e não sabe para onde ir, não sabe para onde correr. E aquilo vai crescendo, 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 aquela somatização vai acontecendo cada vez mais. Então hoje, com a terapia, hoje com o trabalho no dia a dia, com a hipnose, fica muito claro que aquilo que eu sentia há 8 anos atrás, aquelas sensações de morte 8 anos atrás, era por crise de pânico. E que eu poderia ter tomado remédio naquela época, mas a única coisa que talvez teria feito era tirar a sensação, mas essa sensação, vamos falar de relatos de clientes. O sono, aumenta o sono, tira a falta de vontade, parece que onde está o arco-íris e vai deixando as cores do arco-íris talvez um pouco desbotadas. Essa talvez seria uma analogia das pessoas que tomam medicamentos por anos. Eu acho que vai ser igual para todo mundo? Não, não vai. Mas cada vez está mais comprovado, né, Júnior? Que a melhora do remédio está mais em acreditar que aquilo vai realmente funcionar do que propriamente a eficácia química dele, né? Ele vai dopar, ele vai ajudar, por isso que eu digo que eu não sou contra. E dependendo de alguns casos, é necessário, porque existe uma alteração química no cérebro. É como se você tivesse um curto-circuito lá no teu computador, no teu hardware, que você precisa consertar. Mas são alguns casos, né? Outros casos, ele apenas vai estabilizar. E aí que eu indico, continue tomando o teu remédio, mas vá para a terapia.
que é aquilo que a gente vai falar agora e dar alguns testemunhos de como que a terapia mudou a vida de algumas pessoas e como pode mudar de quem está assistindo também a gente aqui, né? Perfeito. Então, para a gente entrar nisso, a Franciele colocou aqui: o pior que os remédios é que a mídia divulga cada vez mais remédios milagrosos para depressão e outras doenças relacionadas ao emocional. Fato, o ser humano, principalmente a cultura brasileira, ele é uma cultura imediatista. Então, se alguém fala que vai ter um milagre que está associado onde a ciência, vou colocar entre aspas, onde a ciência justifica uma melhora com aquilo, eu quero que aquela dor pare. Mas é que nem o carro. No carro ele estraga, eu não vou parar o carro na oficina para arrumar, vou fazer um reparo no carro. Depois que o carro começou a andar de volta, beleza, está arrumado, vamos tocar o barco, vamos continuar rodando com o carro. Quando ele parar de novo, aí eu penso o que eu vou fazer. E medicamento é a mesma coisa, eu volto a rodar. Né? Mas com qual porcento da minha programação que eu estou rodando? Será que eu estou rodando na minha capacidade máxima ou será que eu estou rodando na minha capacidade mínima? E para quem está aqui, a gente vai começar a falar agora de uns depoimentos de como essa programação ela pode influenciar quais são as associações que a nossa mente cria, faz, e quais são os reflexos que isso causa na nossa vida. E tanto que o tema da live é: o corpo é o palco do subconsciente. Quando eu vi isso a primeira vez, eu falei: pô, caramba, qual será que é o sentido disso? E a cada vez mais dentro do consultório, eu venho percebendo que o corpo é como se fosse um grande palco, né? Que nem aqueles circos lindos que tinham no passado. Hoje eu não vou tanto em circo mais. É como se fosse um circo incrível, que você entra dentro dele, assim, tá bonito por fora, e você entra dentro dele, é onde a mágica está acontecendo, né? Tanto para momentos bons, quanto para momentos ruins, onde eu choro. Eu vou permitir, vou te convidar para você compartilhar um caso seu agora, um testemunho seu agora, do início ao fim. Do início ao fim, de como começou, de como o cliente buscou, de qual foi a associação que a mente fez, como se fosse um estudo de caso. Boa noite, Renê, seja bem-vinda, diretamente de Curitiba. Beijo. Então, eu tenho a graça de ter muita coisa na minha cabeça em todos esses anos que eu estou atuando. É até difícil de escolher, mas é claro que tem alguns que acabam até marcando mais. E esse que eu vou falar agora marcou bastante por se tratar de uma menina de apenas 10 anos. Eu conheço os pais dela e um tempo atrás a mãe dela entrou em contato comigo relatando que a filha dela estava com uma dor na perna direita muito grande. E ela não conseguia, para você ter uma ideia, tomar banho. A água do chuveiro fazia ela sentir muita dor. Dependendo como o vento batesse na perna dela, as dores eram terríveis. E ela começou a fazer todo quanto é tipo de exame, e neurologista, ortopedista. E nesse momento ela ligou para mim e falou: Júnior, será que a hipnose poderia resolver isso daí? E eu falei: olha, se for um problema emocional, sim. Se for um problema físico, não. Então você vai em todos os médicos, vê o que eles falam, e se eles não atestarem nada, aí nós vamos começar um trabalho. E foi o que aconteceu. Ela foi em diversos médicos, os médicos não conseguiam descobrir o que causava essa dor na perna dessa criança, até que ela foi no neurologista que atende pelo SUS. E ele falou assim: olha, nos exames dela não aparece nada, seria muito bom você tratar a parte emocional dessa criança. E eu me surpreendi com a responsabilidade e a visão que esse médico teve de perceber que nem tudo é físico. E naquele momento ela resolveu marcar consulta, e naquele momento eu aceitei tratar ela, porque antes disso realmente eu tinha alguma ressalva. Porque quando se fala em hipnose, muitas vezes cria a expectativa que é fazer assim e as coisas vão se resolver. Na primeira consulta dela, ela chegou carregada pelo pai no colo. E eu conseguia ouvir os gritos dela de fora da clínica. Tivemos que tomar um cuidado com ela para colocar ela na poltrona, para sentar. E eu tive que fazer um atendimento muito rápido com ela. E a primeira coisa que eu fiz foi uma técnica em que a gente consegue diminuir
a dor dela. Qualquer pessoa que trabalha com hipnose, que conhece, sabe como fazer isso. Numa escala de 0 a 10, a gente vai diminuindo aquela dor, e aquela dor que para ela persistia 3 semanas, em 5 minutos não existia mais. Isso foi muito gratificante. Porém, depois que a dor cessou por um momento, aí eu fui buscar quais eram os problemas emocionais que ela vinha trazendo. E aí que eu me surpreendi demais. Porque uma menina de 10 anos carregar tantas emoções, tantos pesos como ela carregava, estava nítido por que aquela dor existia. Então a gente começou a perceber que ela pegava problema de todo mundo à sua volta, pegava problema da avó, do pai, da mãe, dos irmãos, dos tios, dos primos, e acabava absorvendo aquilo ali. Quando a gente colocou ela em hipnose, começou a fazer a terapia, começou a vir coisas, e a gente fez uma primeira sessão muito bonita, e essa menina saiu caminhando sem dor do consultório. Isso foi incrível. Naquele momento, quando ela saiu da clínica, eu desabei. Uau. Só um minutinho que travou o Júnior ali, e o Júnior já volta. Ele estava contando o testemunho de um cliente, uma cliente de 8 anos. Voltou. Tinha cortado. Isso. Uma criança de 10 anos sofrendo a dor física que era real, né? Não era fingimento, não era nada, era real. O diagnóstico dela se chama causalgia. E ela saiu caminhando, os pais se emocionaram demais. Porém, o que aconteceu? Essa menina foi para casa e tal, aquela dor retornou. Então vamos fazer outra sessão. Fizemos mais uma sessão, veio mais coisas, trabalhamos mais coisas, aquela menina foi para casa. Aí, o que aconteceu? Ficou bem por um tempo, de repente, ela não sentia mais dor, mas ela não conseguia fixar o pé no chão, porque ela desequilibrava. Aí, vamos para a terapia de novo. Nesse dia, ela já estava andando, mas ela chegou com muletas. Quem me acompanha, quem viu meus stories lá, acompanhou a foto em que ela deixou a muletinha do lado, assim. Enquanto eu fazia a sessão, eu acabei tirando uma foto, e depois ela saiu caminhando sem as muletas. Ou seja, havia ainda coisas emocionais, somatizações que estavam acontecendo. Porém, a gente estava caminhando para a resolução daquilo ali. Porque não é porque a hipnose que vai ser assim. Isso que as pessoas precisam entender. A gente estava fazendo um tratamento. Olha como é somatização. A mente é uma caixinha de surpresas. De repente, essa menina começou a andar tranquilamente e a barriga dela estufou. Olha só. Ficou muito dura, muito dura. Aí, o que aconteceu? Eu passei alguns exercícios, algumas auto-hipnoses para ela ir fazendo durante lá na casa. Melhorou. Passou alguns dias, achei que estava tudo certo. Aí a mãe dela sofrendo com ela, indo em médicos porque ela estava com falta de ar. E claro, nessa época do Covid, a primeira coisa que veio na cabeça é que ela poderia estar infectada. Fizeram todos os exames, novamente não apareceu nada. Trouxe ela para o consultório e mais uma vez, aí não precisou nem fazer uma sessão. Eu comecei a conversar com ela apenas e ela começou a colocar tudo para fora numa simples conversa e toda aquela falta de ar que existia nela sumiu durante a sessão.
apenas conversando com ela. E ela não percebeu que aquilo tinha acabado. De repente eu perguntei para ela, você percebeu que você não está mais ofegante? E agora sim, faz umas 3, 4 semanas que definitivamente não aconteceu mais nada. Então esse é um caso assim que eu tenho para relatar, que foi muito importante para mim atender. Foi difícil eu assumir isso, primeiro por ter essa conexão com os pais dela, segundo por ser uma criança, pela dor que ela estava sentindo, e perceber depois o quanto ela carregava de sofrimento, de somatização, que acabava influenciando na saúde física dela. E o mais engraçado é que mudava a forma, né? Então o cérebro primeiro mandou uma dor para a perna, depois mandou um desequilíbrio, depois a barriga ficou estufada, de repente veio falta de ar. Mas a gente está cuidando dela, está tratando, agora é só fazer algumas manutenções. E é incrível quando isso acontece, né? Eu fico também muito... como é que eu posso falar assim, cara? Eu mexo muito quando é criança também, porque a gente olha só para o adulto, né? E como se o adulto ele fosse a estrela dourada. Vou usar essa analogia, como se tudo acontecesse ao redor dele. Mas uma criança ela não consegue ter um adulto se expressar. Muitas vezes a criança no dia a dia, por consequência do ambiente com os pais, né? A gente vê isso na questão do adulto, né? Por medo de ser mais um incômodo, por medo de ser mais um peso para o pai, a criança acaba muitas vezes guardando aquilo para ela, porque ela não quer, de alguma forma, incomodar o pai ali, ou a mãe ali com alguma coisa, né? E o adulto ele é uma consequência disso, mas quando você olha isso para a criança, você vê ali, é diferente quando você vai fazer, por exemplo, a terapia com o adulto e você, dentro do subconsciente, você volta com uma percepção de criança, é uma coisa, mas quando é uma criança, ela com ela mesmo, as sensações nossas ficam muito à flor da pele, né, Júnior? Porque literalmente é uma criança que está ali na tua frente, você entende quantas das coisas elas acabam absorvendo, né? Muitas vezes sem a gente perceber. Aquilo que é frescura, aquela dorzinha que é frescura, não dá importância para isso, não dá importância para aquilo, e muitas vezes realmente é algo emocional que a criança já está, só que ela não consegue ainda interpretar aquilo, né? Ela não consegue ainda associar que aquilo é uma dor emocional, porque ela está aprendendo o que é a vida ainda, e como é uma frescura, então quer dizer, quando doer de volta, eu não preciso falar para ninguém isso, eu vou guardando isso para a vida. Só que quando chega na fase adulta, a gente vê as consequências que traz e que acarreta isso na fase adulta, né? Que a programação que vai rodando, né? Eu tenho um caso, a gente vai falar de uma criança e depois a gente vem e fala de um adulto com uma outra situação. Uma criança de 11 anos. Quando a mãe dessa criança me procurou, ela procurou para ele, como ele não dormia de noite, ele tinha dificuldade para dormir no quarto, ele só dormia no meio da mãe com o padrasto, e isso estava afetando o relacionamento da mãe com o padrasto, porque a criança não conseguia dormir no próprio quarto, então ela dormia com a mãe ou com o padrasto. E isso começou a atrapalhar de uma forma ao ponto do padrasto até sair de casa, porque a mãe não conseguia fazer com que a criança dormia no quarto dela, e quando a criança ia para a sala, o pai brigou, a mãe brigou, eu ia para a sala, ela dormia na sala, mas não dormia no quarto dela de jeito nenhum. De jeito nenhum. Quando nós fizemos a primeira sessão, que a mãe veio, eu percebi que na mãe tinha muitas questões verbais. Porque ele tem medo de tudo, porque ele é uma criança tímida, porque eu já levei ele num monte de um lugar e ele é perturbado, ele tem esse problema. Então isso já são alguns indícios de sinais, porque às vezes, por uma questão da mãe se posicionar com outro profissional, como assim, olha, eu não tenho culpa disso daqui, isso aqui está acontecendo com ele, o próprio peso dessas palavras pode trazer peso para a criança, entendendo, acho que o problema é comigo mesmo, né? Quando nós vamos fazer a primeira sessão com esse garoto, é incrível, né? Como a hipnoterapia, ela flui muito mais leve com uma criança, porque ela usa o poder imaginário dela de uma forma linda demais. E nessa criança, a mente dela trouxe uma associação, quando ela tinha 6 anos de idade, 5 anos de idade, onde ela estava dormindo na sala, estava escuro, estava assistindo filme ali com a mãe e acabaram os dois adormecendo. E o namorado da irmã
ele entrou de noite. A porta tinha ficado aberta, ele entrou de noite. E essa criança acordou no meio da noite. Só que tudo escuro, eu abro o olho e vejo um vulto passando na minha frente, no meio do escuro, né? A primeira conhecimento que eu tenho de pais falando é um fantasma entrando, que aquilo eu sinto, né? A emoção desde pequenininho eu sinto ela, então aquilo me dá um negócio, quer dizer, as noites passam a ser perigosas para mim. E quando nós compreendemos isso, a mãe trouxe que a criança, ela mudou drasticamente, assim, drasticamente. Porque aquela percepção aquela imagem de fantasma, aquela imagem de monstros que ela via a noite inteira no quarto dela quando ela era dormir, que fazia com que ela não dormisse mais, era só essa memória de um vulto passando e que esse vulto era o genro da mãe, então, consequentemente, era parente da criança. Né? E quanto que isso atrapalha? E eu cresço um adulto com medo, inseguro, né? Eu acho que... Cada vez a mãe reafirmando mais, né? A mãe reafirmando aquela. Ele é medroso, ele é fraco. E a mãe reafirmando. E aí, quando eu fiz essa sessão com a criança, o próximo passo foi: mãe, agora eu queria falar com você. Porque é uma responsabilidade nossa também trazer para a consciência dos pais que aquilo que eles falam no dia a dia, a forma que eles deixam o ambiente, pode influenciar nesse comportamento da criança. E não porque os pais são maus, mas porque eles já vêm desse software passando de geração para geração. É como se fosse o Core, né? O HD. O Core 1, Core 2, Core 3, Core 4, Core 5. É como se fosse uma programação passando para outra, né? E quando chega... Vai passando o Windows para um para o outro, né? Caso muito, muito legal que eu me lembro quando você fala... eu gosto muito quando você fala de um caso de depressão, uma depressão bem profunda que você tratou numa cliente sua, e estava relacionado a uma perca de um objeto. Não sei se você vai lembrar, eu posso... Eram da boneca. Eram tantas, né? Mas é uma que você falou da boneca. Eu acho essa história sensacional para as pessoas verem o quanto que nós, de algo que aconteceu no passado, a percepção que a gente tem, quanto que a gente pode estar relacionado. Aí você vai tomar um remédio para depressão, você toma um remédio há 20 anos para depressão e você não trata, não cura. E aí você vai fazer hipnoterapia, 1, 2 sessões, você se liberta de 20 anos de depressão. E as pessoas falam, tá, então é milagre. Não, não é milagre. Mas é conhecimento de como a mente funciona, é conhecimento de como o ser humano funciona e, de fato, olhar para o ser humano como um ser humano. Acho que esse é a grande chave, assim, né, Júnior? Mas vou deixar você contar esse caso. Tem uma pergunta aqui, deixa eu voltar. Esse povo vai comentando aí, vai curtindo. Descidrose, que tem como causa principal, como desencadeamento, a questão emocional. É isso, descidrose. Acho que é só um comentário, né? Provavelmente para agregar para ele. Tá. Então, a gente vê coisas muito surpreendentes, né? Durante as sessões de hipnoterapia, principalmente quando a gente vai buscar a causa de algumas coisas. Então, atendi, sim, uma mulher que ela sofria de depressão há muitos e muitos anos. E quando a gente foi buscar a origem disso tudo, a cena, a imagem que veio, era quando ela tinha 8 anos, e ela morava no interior, num sítio, e aconteceu que o porco que morava no sítio comeu a boneca dela. Parece uma coisa boba, a gente como adulto olhar isso, é só uma boneca, né? Ganha outra e pronto. Mas é que não é assim. Para aquela menina, na época, era a boneca, porque ela só tinha uma, era tudo que ela tinha. Então aquela perda, aquele trauma era muito grande. Então ela teve que trabalhar esse senso de perca, esse senso de não merecimento, né, de frustração. Então a gente não trata o porco, a cena, a gente trata o que essa cena desencadeou na pessoa. Então isso é terapia. Não adianta apenas fazer regressão se você não tratar. Então algumas pessoas são doidas para fazer regressão e acham que isso resolve. Não resolve nada. Você tem que entender o que aquilo gerou na tua vida e como você pode se livrar daquela carga.
Isso me lembra outro fato de uma outra menina também, agora ela já era mulher, mas quando ela foi tratar, sofria de ansiedade, e um dos problemas da vida dela é que a tia dela deu um batom para a irmã mais velha, e não deu para ela. Nesse momento ela se sentiu rejeitada, e ela passou a vida toda se sentindo rejeitada, excluída, entende? Então são dois casos assim que influenciavam muito, mas que estavam no subconsciente da pessoa por um acontecimento do passado. Ah, tá. Ó, tem duas aqui, ó. Dessidrose. Quando a pele das mãos e dos pés escamam em crianças, por exemplo. Tá, ela está falando de uma questão de pele. Quando isso acontece, pode estar relacionada a algo emocional. Pode ser que sim, pode ser que não. É como eu falei para a mãe daquela outra filha. Se a medicina não descobrir qual é o problema, aí vamos tentar a parte emocional. Porque o cérebro ele faz associações de diversas formas. Então a gente nunca pode afirmar, a gente tem que tratar, a gente tem que buscar. Legal. Tem uma outra aqui, ó, da Josinelli. É bem legal essa pergunta, tá, Josi? Bem interessante ela aqui, tá? A gente vai abordar ela inteira ela aqui agora, na vertente minha do Júnior ali em pontos de vista. É possível afirmar que a maioria dos problemas dos adultos são desencadeados na infância? Essa pergunta ela é sensacional. Vou deixar você responder. Vou colocar um ponto de vista, você responde ou complemento. Eu costumo dizer que... Oi? Então, afirmar que a maioria dos problemas dos adultos é desencadeado na infância, a gente não pode afirmar. Por quê? Porque o tempo todo a gente está tomando alguns baques, a gente está levando algumas pancadas da vida. Então, muitas vezes, o meu problema foi desencadeado por um abuso sexual que pode ter acontecido na infância, como pode ter acontecido na vida adulta. Pode ser por causa de uma separação dos pais, que aconteceu lá na minha infância, como pode ser por uma separação que eu vivi há pouco tempo, né? Pode ser por uma morte, por uma perda que eu tive na infância, ou pode ser por uma perda que eu tive recentemente. Então, esse desencadear é a palavra que não está correta. Mas a gente afirmar que elas todas estão correlacionadas, isso sim é verdade. Então, se hoje eu não me sinto merecedor de ter um apartamento, de ter uma casa, de ter um relacionamento feliz, pode ser porque lá na minha infância eu também não ganhei um batom, eu também não ganhei nada quando meu pai e a minha mãe foram no mercado, entende? Então, as coisas estão correlacionadas o tempo todo na nossa mente. A gente não pode afirmar, a nossa mente ela não é cíclica. Então, tem eventos do passado que são muito fortes, mas tem eventos do passado mais recente ou da atualidade que são mais fortes e podem desencadear. Mas eles estão normalmente correlacionados. Tudo que a gente passou na nossa vida que nos gerou emoção positiva ou negativa vai ser assim, muito importante para as reações que a gente tem a determinados fatos. Perfeito. Fazendo uma comparação, Josi, dentro do consultório é mais normal e mais comum aparecerem situações relacionadas à infância. Talvez um percentual de 1 a 10 seria 80%, Júnior, para você. E para mim, eu falaria que seria 85% a 90% relacionado à infância. 10%, 11% de eventos que nem esse que você falou relacionados ao dia a dia. Mas lembrando que é uma somatização, né? É uma somatização. A forma que hoje eu e você faz terapia normalmente não está associada com eventos, mas normalmente está associada com pessoas, não é verdade? Perfeito. Então, por isso que a gente não pode afirmar que é por causa de um evento do passado, mas normalmente com pessoas que passaram pela nossa vida e deixaram algum tipo de marca.
Quando o Júnior fala dessa questão da forma que nós fazemos terapia, eu vou usar agora para o nosso lado, né, Júnior? Nós podemos falar que a terapia avançada, que a hipnoterapia avançada. Existem vários tipos de escola, existem vários tipos de profissionais, e não é que um é certo, o outro é errado. Existem profissionais que procuram se desenvolver um pouco mais, que procuram afinar o seu machado todos os dias. E é isso que eu e o Júnior nós fazemos e afinamos esse machado todos os dias. Antigamente eu tinha uma percepção de trauma muito arraizada. Trauma para mim, se eu estou travado na minha vida porque aconteceu um trauma na minha infância, que é o que a maioria das pessoas acabam falando no dia a dia. Pois eu estou travado aqui, meu relacionamento não vai, meu profissional não vai, porque aconteceu um trauma muito forte na minha vida e esse trauma faz com que hoje desencadeie tudo isso. Quando a gente olha para esse cenário, nós compreendemos que o trauma ele foi um evento que aconteceu, mas ele não foi o evento que determinou tudo o que acontecesse. Né? Não é o evento que te trava hoje. E sim como a sua mente reagiu e como que você utilizou esse evento para autoproteção para que você pudesse criar a sua programação até aqui. Então olha aqui ao mesmo tempo que é complexo, olha ao mesmo tempo que profundo que é. Que nós não tratamos o trauma em si, nós tratamos a programação, nós reeducamos toda a consequência que aconteceu. Quer ver um caso para deixar palpável? Um dia eu tratei uma mulher por abuso, o marido dela me procurou porque ela tinha passado por um abuso na infância, e que isso, depois de 25, 26 anos, estava atrapalhando o relacionamento deles. Só que quem já passou por abuso, e não se engane que abuso é só do sexo feminino, existe abuso masculino também, mas é mais comum nós vemos o feminino, pela questão de cultura, o homem que passa pelo abuso ele tem mais dificuldade em procurar ajuda. Quando nós fazemos a sessão para entender a origem da programação, do que estava acontecendo com aquela pessoa, não foi o trauma, não foi o baque, o trauma em si do abuso, mas da vergonha de não conseguir se expressar para os pais. Então, como que a nossa mente funciona? Ela funciona por uma repetição de padrão, por uma somatização de padrão, ou pode vir um baque, uma emoção muito maior e suprimir todas as outras, e essa passa a ser a causa que vai determinar aí uma programação para a vida. Então, quando essa menina passou por essa experiência de não conseguir falar para os pais, porque essa pessoa tinha uma relação com a família, essa dor dela não conseguir se expressar e falar para o pai o que tinha acontecido, foi muito maior do que o próprio abuso em si. E isso desencadeou toda uma consequência de adaptação na vida dela por conta disso. Insegurança, medo, tinha receio de se expressar para as pessoas, ela era muito retraída, ela era muito introspectiva. Né? Então, não se trata de tratar a causa, e sim entender qual que é a estratégia da mente para os resultados de hoje. Então, essa eu falo que é o grande diferencial, eu falo isso eu afirmo, que é o grande diferencial da minha metodologia de trabalho, que é o grande diferencial da metodologia do Júnior de trabalho, e por isso que tem tantas pessoas que entram com 15, 20, 25 anos de depressão, de crise de ansiedade, em 3, 4 sessões, a gente pode falar asseguradamente que se libertam daquilo, porque nós compreendemos qual que é a estratégia que o subconsciente está utilizando, né, Júnior? Com certeza. Isso que você falou é muito importante, os processos adaptativos que o nosso cérebro cria depois de alguns eventos, né? E aquilo que precisa ser modificado, aquilo que precisa ser tratado. Então, eu gosto de dizer assim, que nós não fazemos hipnose, nós fazemos terapia. Esse é um diferencial. Porém, a gente utiliza uma ferramenta muito boa, muito eficaz, que ajuda a acessar o nosso subconsciente, que é a hipnose, que é uma coisa mais simples que a gente possa imaginar, né? Só que a gente vai deixar para outra live isso daí. Hoje a gente vai focando realmente no que a terapia pode ajudar a resolver os nossos sintomas físicos, as consequências que tudo isso traz para o nosso corpo, né? Perfeito. Porque quando a gente olha para esse lado, a gente passa a compreender, né, que não basta eu tomar um remédio para tratar um sintoma físico. Eu preciso entender, eu preciso compreender o que aquele sintoma físico está causando, por que ele está ali. O nosso corpo hoje, essas dores que nós sentimos, né, um grande professor nosso, e a neurociência diz isso também, né, Júnior?
essa questão do nosso medo, das nossas emoções, a gente ter essa questão de ação, de fugir ou de se proteger, está muito relacionado ao sistema de autoproteção nossa. É antigo, dói sentir dor? Ninguém gosta de sentir dor. Ninguém gosta de sentir dor. Né? A gente sabe o quanto que incomoda. Mas para o nosso corpo, ainda é a forma mais eficaz para provar que tem algo que está errado. Né? Ainda é a forma mais eficiente dele que falar que algo está errado. Agora, cabe a nós compreendermos isso. O que eu vejo que acontece muito dentro do consultório são aquelas pessoas que olham, vão em outras terapias, olham o que pode ter acontecido e falam assim, eu entendi. Mas daí a fibromialgia continua, a depressão continua, porque só entender, só trazer o entendimento cognitivo, não quer dizer que vai resolver. Eu acho que essa é a grande sacada. Eu posso entender que o Júnior usa um óculos, mas a questão é de eu aceitar ou não, e eu continuar criticando ele não pelo óculos, é outra situação. Eu posso entender que os meus pais não tiveram aquilo que eu cobro deles hoje. Aí eu entendo isso. Tá, mas entender não quer dizer que você vai parar de cobrar. Você só entende que eles não tiveram, mas tu vai continuar cobrando amor, tu vai continuar cobrando afeto, tu vai continuar cobrando proteção, porque tu não resolveu. É verdade. Então, tem pessoas aí que já fizeram terapia comigo. Se alguém quiser dar um testemunho, o que mudou na sua vida, se alguma dor física foi embora, né? A mesma forma, quem já se tratou com você aí, né? E vai colocando os testemunhos aí, né? Olha, descobri que dá para colocar até 4 pessoas. Se você for peitudo mesmo e quiser vir aqui falar em rede aberta o quanto que a tua vida mudou, aí vai ser mais bonito ainda que nós conseguimos entrar tudo junto. A Olha que legal. Fala um pouco sobre a forma de como reagimos a determinados eventos de acordo com as experiências que acumulamos e como seguimos um padrão. Tá. Eu vou usar um caso de fibromialgia para falar sobre isso e o Júnior vai poder complementar com uma experiência dele depois. A fibromialgia, para quem conhece ou para quem já teve, é uma dor que as pessoas que têm falam que é uma dor como se fosse, cada um sente de uma forma, mas o mais comum é como se fosse um monte de agulhamentos no corpo, como se a pele ficasse muito sensível. A Nildinha Ribeiro entrou, Nildinha. Assim que eu gosto, Nildinha. Já tu vai entrar aqui e vai falar um pouquinho aí da tua experiência, tá? Aí Conhece sim, hein? Nildinha? Não. Por esse nome, não. Não? Vamos ver o que a Nildinha vai querer perguntar para nós aqui ao vivo. Manda aí, Nildinha. Então, o que acontece? Essa pessoa ela me procurou com 23 anos de fibromialgia. E segundo a medicina, quando a medicina ela faz todos os exames, ela usa toda a parte clínica para poder compreender aquela dor que a pessoa leva e ela não acha diagnóstico para aquilo, ela fala que é fibromialgia. Né? Eu pesquisei tudo, usei todos os meus recursos tecnológicos que eu tenho, usei todas as minhas habilidades como médico, da ciência, e mesmo assim a pessoa continua reclamando de dor, que é aquela sensação da pele como se tivesse um monte de agulhamento, que as articulações doendo o tempo inteiro. Muitas pessoas acabam relatando que não conseguem levantar da cama, porque se qualquer movimento que faça, a dor é insuportável. E para muitos, a fibromialgia não tem cura. É o que eu mais recebo. Quando as pessoas vão em outros profissionais, o profissional passa remédio porque fala que a fibromialgia não tem cura. Pois bem, quando essa pessoa veio me procurar, ela tinha ido para uma outra profissional, uma outra área. Ela é professora, essa mulher com fibromialgia, e a mulher falou para ela assim, essa profissional, não, troca a sua metodologia de ensino. Eu fiquei pensando assim, o que tem uma coisa a ver com a outra, né? Metodologia de ensino com fibromialgia, né? Mas, enfim, expliquei para a cliente como que a nossa mente funcionava, as associações que ela poderia fazer e que, entre nós, a gente poderia compreender qual que era a pessoa ou a dor que estava associada àquela fibromialgia dela. Quando nós entramos no processo de hipnose, a gente busca a pessoa que está associada a isso, ou uma imagem, ou que pode estar associado, trazendo peso daquela dor, a mente traz a imagem de uma menininha de 5 anos, onde que na família, no contexto familiar, ela era a 12ª filha de uma família de interior. Então imagine uma mãe com um pai tendo 12 filhos, como que fazia para criar? Né? Se hoje, na nossa realidade, já é difícil criar 3 filhos, imagine... Sem carinho, sem colo.
Né? Imagina um passado com 30, 40 anos atrás, com 12. Era quase impossível, eu acho, olhar para um dos filhos. Acho que o do terceiro para frente era aquele que passava e só dava tchauzinho. Né? Só dava tchauzinho, porque haja colo para pegar. Então, esses sentimentos, essas emoções que a menina foi desenvolvendo, chegou um momento que ela sentiu dor, que ela se machucou, e nesse momento que ela se machucou, a mente dela fez uma associação, que foi o quê? Quando a mãe ficou presente. Então, sou a 12ª filha, que a mãe está sempre ausente, mas quando eu fiquei com dor, quando eu tive uma dorzinha, a minha mãe estava ali junto comigo. Então, remedinho, me fez carinho, me deu proteção. Quando eu melhorei, a mãe sumiu de volta da minha vida. Né? Então, é muito comum acontecer, porque agora que eu não tenho mais que cuidar, a mãe vai continuar fazendo os afazeres dela para continuar ali, colocando comida na mesa e criando. Quando essa criança, numa outra fase, passa por um momento de dor de novo, um machucadinho, alguma coisa, a figura da mãe está junto de novo. Com amor, com carinho. Então, a mente começa a criar algumas associações, porque nós somos seres associativos, né? Nós aprendemos através de associações. Né? Eu olho um jaleco branco na rua, eu logo imagino, é o médico que está ali. Eu nem preciso olhar para a figura dele, mas se eu vejo uma pessoa passando com um jaleco branco, a minha mente já associa, é o médico. Então, quando essa criança foi crescendo e passando por essa experiência de dor e a mãe junto, é como se a mente falasse assim, saquei a brincadeira. Então, quer dizer, quando está doendo, a mãe está perto. Quando para de doer, a mãe está longe. Então, o que ela faz? Todas aquelas experiências que ela vai passando, atrelando a dor, vai criando esse empilhamento. Para quê? Para que a mãe sempre esteja perto. Então, isso, Franciele, que a gente pode falar de uma repetição também de padrão. Porque daí o sistema, o subconsciente, a programação entende que para a mãe estar perto, e eu quero sentir o carinho da minha mãe, eu preciso estar com algum tipo de dor. Então, eu acho alguma forma de sempre estar trazendo algum aspecto de dor para a minha vida. Então, na escolinha, eu brigo com o amiguinho não quer me dar bola, eu chego e reclamo com a mãe, ou na adolescência, o primeiro namoradinha que eu encontro e dói quando o namoradinho faz alguma coisa. Na fase adulta, eu não consigo me relacionar com meu marido, dói, meu marido briga, meu marido é abusivo. Eu sempre vou acumulando aquela dor, porque sempre quando acontece, eu tenho uma figura que eu corro. E essa figura vai ser a minha mãe. Só que aí chega um momento que a mãe falece, porque é o ciclo da vida. As pessoas nascem, crescem e morrem. Então, qual que é a forma que eu encontro para mim sempre lembrar da minha mãe? Sentindo dor direto. E aí, nesse cliente, foi onde aquela dor, aquele vazio, aquela associação de amor, é como se ela falasse, mãe, para me lembrar de você, eu vou sentir essa dor, né? Um exemplo, eu vou sentir essa dor aqui, então agora eu passo a sentir uma dor direta. Porque eu quero minha mãe perto de mim. Mas a única forma da minha infância até a fase adulta que minha mãe estava perto de mim era sentindo dor. E aí veio um azarenhento e fala para ela, eu vou falar, cara, eu fico puto. Porque daí vem e fala para ela que não tem cura, que é coisa da cabeça dela. Que é coisa se conforma, da cabeça dela. Né? Eu fico indignado com isso. Eu tenho ficado pistola com esses casos. Porque se não está funcionando o remédio, está fazendo outro, a pessoa fala, é coisa da tua cabeça. Não tem o que fazer, não tem cura isso daí. Não tem cura isso daí. Né? Não sei se eu respondi a pergunta da Franciele, mas veio um pico aqui de indignação aqui. Uma água, aí respira, vai se acalmando. Em questão de fibromialgia, eu já atendi vários casos. Inclusive, quem não me segue, ou quem mesmo me segue, mas nunca deu uma olhada no meu feed aí no Instagram, pode procurar. Tem alguns depoimentos, inclusive um muito emocionante, da Cristiane. Inclusive, a Cristiane entrou agora há pouco, não sei se ela está por aí. Se ela tiver, seria muito legal se ela desse o testemunho de fibromialgia e de depressão. Era do tipo de pessoa que não conseguia escovar o cabelo. Porém, ela guardava aquilo para si, trabalhava, cuidava da família, cuidava do filho, mesmo estando com depressão. Foram necessárias 2 ou 3 sessões para depressão e para fibromialgia, e embora ela dê um depoimento lindo, hoje ela vive assim muito bem, sem dores e de uma maneira muito leve, muito agradável. E a semana retrasada eu recebi também uma pessoa que voltou no meu consultório apenas para contar que não estava mais com dores, depois de 18 anos com fibromialgia.
né? E isso é incrível. Então, se você conhece alguém que passa por isso, poxa, talvez se você não passa por isso, mas conhece alguém, manda essa live para essa pessoa, faça com que ela assista depois. Porque as pessoas deixam de tratar por medo e porque elas acreditam que não tem uma oportunidade. Elas acreditam que não vai ter algo, que não vai ter mais nada que possa ser feito. E sim, existe algo que possa ser feito. Existe ainda muito medo, né, do que a hipnose pode fazer. Mas, poxa, está com dor há tantos anos, tenta. Precisamos deixar bem claro que a gente não está prometendo milagre, né? Mas que é uma perspectiva, é uma visão a mais que a gente pode ter, é uma tentativa a mais, né? Não quer dizer que vai acontecer, que vai resolver, senão a gente estaria sendo hipócrita, né? Ou irresponsável no mínimo. Mas que muitas pessoas trataram o emocional e se livraram das dores físicas, isso é fato e a gente tem testemunho, tem como provar. Perfeito. E se você não acredita que a sua mente tem relação, eu volto na primeira frase da live, não sei se o Júnior já tinha entrado. Toma 1, 2, 3 cervejas. Toma 1, 2, 3 cervejas que você vai ver você caçando galinha na rua. O quanto que o que está na tua mente está relacionado ao seu corpo. O quanto que acontece aqui no teu corpo. Se você está com a mente sã, se você está com a mente bem, a sua autoestima está legal, o seu corpo está legal, você tem prazer em fazer as coisas. E quando a sua mente não está legal, você está para baixo, você está fechado, você está triste. Então, o corpo acaba representando muito e trazendo muito aquilo que está na nossa mente. Porque aquilo que está aqui, em algum ponto, vai se expressar. Seja por câncer, seja por tumores, seja por, que o Júnior estava comentando ali, por aquilo que dá na pele, né, alergias. Né? Eu cansei de receber clientes que vieram alérgicos, né, com a pele tudo manchada, tudo. Então, se a medicina não trouxe nada, existe uma dependência emocional, existe uma demanda emocional por trás, existe algo por trás que está fazendo com que isso aconteça. Eu vi que tem uma pergunta ali, tem teu nome. Tu chegou ali, Júnior? Da Fran, não? Não? Acho que é. Ela está contando que ela se automutilava, né? E que muitas vezes, depois da terapia, ela entendeu que era uma forma de chamar a atenção, né? Do pai, da mãe, ou até de você mesmo, né? Porque você é esposo da Fran, para quem não sabe. Verdade, ó, galera. Eu sou esposo da Franciele. E a Franciele, por uma questão ética, né? A gente não pode atender familiar. Não é que não pode, a gente tem que estar preparado para atender o familiar, né? Porque às vezes tu vai atender o familiar e o familiar bota lá na mente lá que o culpado da desgrama da vida dele é você, ele está ferrado. Então, o Júnior foi uma honra para nós e a Franciele foi atendida por ele. Mas a Franciele, ela vem de uma história que eu posso falar, porque até tem o depoimento dela na página do Júnior, de depressão, de crise de ansiedade, onde ela se automutilava, onde ela se autobatia. Né? Pensamento suicida. Oi? Pensamento suicida. Pensamento suicida. Então, olhar para isso no passado, olha o quanto a gente, às vezes, é ignorante por não conhecer. Então, há 6 anos atrás, há 4 anos atrás, eu não fazia a mínima ideia desse mundo de autoconhecimento e de autotransformação, vamos colocar assim. E quando eu olhar para o Franciele com depressão, isso é frescura. Isso daí não é nada. Eu fui um dos caras que falou isso. E eu falo para você, eu não fui o único. Existem muitos. Por isso que as pessoas sofrem. Porque sempre vai ter um que vai duvidar, porque não passa por aquilo, não entende, não compreende aquilo. Então, na época onde eu tive depressão, para mim aquilo era uma dor. Mas eu não sabia dar nome para aquela dor. E da mesma forma que veio, por algum motivo, algo que eu mudei na minha vida, aquilo passou, ou eu tive entendimento que passou, daqui a pouco só transferiu para alguma outra situação, porque eu cheguei a ser compulsivo, cheguei a pesar 164 quilos, então eu olhava para a Franciele e falava que aquilo para mim era a frescura dela. Chegamos a discutir várias vezes por conta disso. E o depressivo que corresponde em torno de 5 a 10% da população mundial, né, segundo a OMS, mas é muito maior, né, não chega nem perto. A pessoa depressiva, ela não quer tirar a vida, ela quer de alguma forma que aquela dor pare.
Então, quando eu procurei o meu conhecimento, quando eu procurei me desenvolver como pessoa para compreender tudo isso, para mim autocurar também daquilo que eu passava, aí eu caí nesse mundo da hipnoterapia, e é um mundo fantástico, é onde eu posso compreender, é onde eu compreendo isso. Então, às vezes a ignorância por falta de informação, por falta de conhecimento, leva a outra pessoa a entrar num pico, num ciclo de dor, que é como se fosse um ciclo infinito se ela não procurar ajuda, se ela não entender que ela precisa de ajuda. Tem muitos, não sei para você, Júnior, mas tem muitas clientes que vêm e falam assim, eu estou aqui sem ninguém da minha família saber, porque eu tenho depressão, e eles falam que é frescura. Verdade, é muito comum mesmo. Né? Fala que é frescura. Bom, mas se você quiser responder o da Fran ali, que ela direcionou para você ali, você complementar? Então, é aquilo que você falou, né? Muitas vezes, para querer se sentir amado, para querer se sentir visto, a gente usa muito essa palavra dentro das terapias, o nosso corpo ele reage de uma forma que às vezes a gente não consegue entender, criando coisas que saem da nossa compreensão, porque são coisas que estão no nosso subconsciente. Ele acha formas. Eu lembro quando eu era criança, era muito comum eu ficar doente, pelo que chamavam de lombriga, atacava as bichas, né? O menino briguento, né? Isso, exatamente. E o que na verdade não era lombriga coisa nenhuma, hoje eu entendo. Era o meu subconsciente querendo ganhar alguma coisa. Então eu lembro que uma vez eu queria comer pudim e não tinha. E aí eu fiquei doente porque daí minha mãe fez o pudim que eu queria. Uma vez, quando eu era criança ainda, eu vi uma propaganda, quando tinha o baixinho da Kaiser, ele tomando uma cerveja. E no bigode dele ficou a espuma da cerveja. E um dia eu amanheci doente, vomitando, e eu não sabia o que eu queria. De verdade, eu não sabia. E ficaram perguntando, quando eu vi a propaganda de novo na televisão, eu falei, eu quero isso. E minha mãe teve que sair comprar uma cerveja para mim com 6 anos. Né? Porque na minha casa não tinha cerveja. O que era? Meu subconsciente dizendo eu quero essa coisa, e aqui em casa não tem, então vamos comprar. Então, senão vou ficar doente. Então não é lombriga. Era o meu subconsciente querendo ganhar alguma coisa. Assim como quando eu quero me mutilar. Entende? Você falou a respeito da dor, do pensamento suicida. Concordo, mas muitas vezes, ou talvez na maioria das vezes, inconscientemente, a pessoa não quer se livrar da dor, ela quer punir alguém. Também, justo. Só que as pessoas não estão preparadas para ouvir isso daí. Então, ela quer punir o pai por não ter sido um pai presente. Ele quer punir a mãe por não ter dado atenção, por ter preferido a filha mais velha ou a filha mais nova. Ela quer punir o namorado, porque o namorado deixou dela. Ela quer punir o chefe abusador. Só que tudo isso de forma inconsciente. E por isso que a gente precisa de terapia, porque às vezes sozinho a gente não consegue alcançar isso. Então precisa de alguém realmente preparado, qualificado, com embasamento, com experiência, para entender o que se passa por trás das cortinas da nossa mente. Porque tudo que a gente fala racionalmente não serve para nada. O importante é o que está por trás. E por isso que o nosso corpo é palco do subconsciente. O meu corpo ficou doente porque ele queria cerveja, porque ele queria um pudim, queria um chocolate. Ou queria o amor da mãe, como foi o caso que você relatou aí. E assim por diante. Nossa, a gente poderia ficar até amanhã falando sobre tudo isso aí. Nossa, muito. E é importante a gente trazer isso de uma forma clara. Eu acho que tudo que vocês ouviram, nós falamos aqui, não teve nenhum momento misticismo, não teve nenhum momento mágica, não teve nada. Teve conhecimento aplicado, teve experiência, teve próprias experiências pessoais nossas, porque assim como eu precisei da hipnoterapia, o Júnior também precisou da hipnoterapia, então nós entendemos o processo. Não tem essa baboseira, hipnose é isso, é fazer regressão, não. Não, hipnose, eu brinco com os clientes. Cara, você quer aprender hipnose? Tu vai lá no YouTube e tem vídeos que você aprende a fazer hipnose. Não é hipnose, é a terapia que acontece com a hipnose. Agora, por que essa terapia funciona e uma terapia convencional não funciona? Porque eu preciso entender toda a estrutura. Se eu olhar só para um lado, eu ainda estou deixando de ver onde
onde eu vou. E quando eu olho só para que a mente consciente me diz, e eu não dou importância para o físico, eu não dou importância para algumas palavras que a pessoa me diz, eu não dou importância para algumas reações fisiológicas da pessoa, a mente consciente ela vai me enganar, porque ela não quer que eu descubra aquela dor. E é muito perceptível quando a pessoa chega na sessão, ela fica assim, ela se mexe, ela vai. Você tá, não, eu tô bem. Ela assim, então o que? Eu falo que os olhos e o corpo são dois órgãos que não conseguem mentir. Você pode tentar, mas não vai durar muito tempo você tentando se enganar, porque o incômodo dele é tão grande, que ele precisa externalizar de alguma forma. Né? Você não consegue esconder o nervosismo, é quase impossível você esconder o nervosismo, porque você sempre está se mexendo de alguma forma. Então, se você não cuidar da sua mente, você não entender o quanto a sua mente é importante, da mesma forma que é importante você ir no médico, que é importante você ir no seu dentista, que é importante ir no seu ginecologista, cuidar da mente é tão importante quanto. É tão importante quanto. Porque não faz sentido nada disso se você tiver com a mente cheia de lixo. E quando eu falo lixo, essa bagagem, essa experiência que você tem, que você carrega, isso está prejudicando a vida hoje. Né? E não é normal, né, Júnior? Não é... A dor, talvez, ela pode ser inevitável. Mas o sofrimento, ele passa a ser uma escolha. Você entender pelo que você sofre, você tratar o que você sofre, você pode ter uma vida muito mais leve, você pode ter uma vida muito abundante. Então, olhar para a sua mente, olhar para o seu corpo, entender essa relação dos dois, vai te trazer muitas clarezas do quanto você pode ser uma pessoa mais leve na vida. Né? Eu vi que tem uma pergunta aqui, Júnior. Diga lá. Júnior, deixa eu puxar desde o início aqui. Vamos lá. Josi. Minha filha chegou na terapia com o Júnior com encaminhamento de internamento. Cara, vou ler de novo. Olha, só pelo começo aqui eu já falei, caraca, chegou a arrepiar aqui. Minha filha chegou na terapia com o Júnior com encaminhamento de internamento psiquiátrico. O psiquiatra disse que não tinha mais o que fazer, não ser interná-la. Agora conta, Josinelli, como que ela tá depois das 2 sessões que ela fez. Então o povo vai ficar curioso, eu não quero falar. Mas a gente foi trabalhando, as 2 filhas dela estão fazendo tratamento comigo. E vou deixar ela falar, mas só para você ter. Não quer dizer que a gente não trabalhe junto com a medicina. Não quer dizer que a gente não apoie o uso de remédio. Né? Algumas pessoas perguntam para a gente, Júnior, agora depois da sessão posso abandonar o remédio? Eu falo, não, pelo amor de Deus. Quem vai fazer isso é o teu médico. Sabe? Ele vai fazer o desmame aos poucos. Uma coisa é o que você vem fazer aqui, é terapia, mas a medicina está aí para nos acompanhar. Se você se sentir melhor, você chegar lá mais animada ou mais calma, se você estava com ansiedade, o médico vai perceber e ele vai fazendo esse desmame. Inclusive, tem que ter muita responsabilidade em tirar um remédio que muitas vezes você já está dependente dele. Não é verdade? Então, por isso que eu digo, vamos trabalhar junto com a medicina. Eu tenho a sorte de conhecer alguns médicos aqui em Guarapuava que me encaminham pessoas, porque veem que as dores delas não são apenas físicas e acabam encaminhando e a gente acaba cuidando da parte emocional. É uma nova visão que os médicos já estão tendo, que eles não conseguem dar conta de tudo. Isso é uma evolução. Perfeito, e é muito importante isso. Eu faço a mesma recomendação. Eu sempre falo para o cliente, não tira os remédios. Então vocês falam que melhora, mas ao mesmo tempo vocês falam para não tirar o remédio. Como que é esse conflito, para quem pode estar se perguntando? Conhecimento. É você entender que você precisa afiar o machado todos os dias. Eu cansei de receber pessoas no meu consultório, que foram outros profissionais, e o profissional falou assim, ó, tira os remédios. Não, pode tirar os remédios. Eu nunca recomendo. Quando a gente entende como funciona a estrutura do ser humano, o remédio, ele não deixa de ser uma droga. Ele não deixa de ser uma droga, infelizmente. Então, o uso contínuo dele causa abstinência no corpo. A gente precisa entender. Então, eu trato o lado emocional e a medicina vai fazer com que agora o teu corpo tire aquela desintoxicação. Então, por isso que o tratamento ele tem que ser em conjunto. Como já teve casos de eu tratar o cliente e mandar para o psicólogo.
Eu sou muito aberto quanto a isso. Se eu tiver que me pegar um tratamento, interromper no meio e falar assim, olha, você vai fazer um pedaço agora com o psicólogo e você vai voltar depois, eu faço. Porque eu entendo que precisa das outras juntas. É a mesma coisa de você ir num cardiologista e o cardiologista ele vai fazer um check-up em você e ele vê que o problema está lá no fígado. Ele não adianta ele tratar o coração se ele não tratar o fígado. Ele precisa tratar os dois juntos, mas ele não é especializado no fígado. Então ele vai caminhar para o profissional que entenda do fígado. Então essa é uma grande diferença. Eu sei que o Júnior trabalha nessa linha também, porque a gente olha como um todo. Nós não olhamos como os donos da razão e como um ser único. Um ser humano, ele é um ser humano. Eu acho que eu falei numa live ontem, se eu não me engano, eu uso muita analogia que muitas vezes o cliente chega na hipnoterapia andando de cadeira de rodas. Porque ele já tentou tanta coisa na vida dele, ele já fez tanta coisa, que ele não sabe mais para onde ir. E quando ele chega na hipnoterapia, ele descobre que pode andar. Ele descobre que pode andar e fala, caraca, agora eu quero andar. Mas ele nunca andou. Como é que ele vai andar? A hipnoterapia não vai fazer ele andar. Vai dar as ferramentas, mostrar as ferramentas e ele entender que ele pode andar. Só que agora ele precisa de um outro profissional junto que pegue na mão dele e faça com que ele aprenda a andar. Olha, anda um pouquinho aqui, anda um pouquinho lá. Olha, não, volta um pouquinho. Entende? Então, essa junção de áreas, a gente tem que ter muita clareza. Eu falo que dentro do meu processo, dentro do processo do Júnior, a gente tem muito esse respeito com o cliente para entender isso, né, Júnior? Quando eu falei daquela menina que não conseguia andar literalmente, como você falou, a primeira coisa que eu fiz quando ela saiu da sessão foi pedir para ela fazer fisioterapia. Porque ela estava 20, 30 dias sem conseguir andar. Então a gente tem que ter essa responsabilidade também, né? Muitas vezes eu encaminho para constelação familiar, porque às vezes eu acho que é necessário a pessoa constelar, que é muito importante. Então, cada caso é um caso. A gente não é o dono da verdade. Queria mandar um abraço para o meu amigo Ciro, que é hipnoterapeuta também, lá da Bahia, fez método Christ. Um abração, Ciro. Lá da Bahia? Bicho velho. Que hora eu vou fazer uma visita, ficar uns 15 dias na tua casa aí, Ciro. A Zinelli deixou o depoimento dela ali de como a filha está depois de ser encaminhada para internamento para um psiquiatra e passou pela terapia. Vamos ver o que ela fala aqui, ó. Antes de eu ler o depoimento dela, vou concluir o do Ciro. Ciro, prepara a cerveja e prepara a gaita, porque o homem aqui vai levar a gaita. Pensa no gaiteiro. Lá é sanfona, ele não sabe o que é gaita. Sanfona é a gaita. Agora tu sabe que sanfona é a gaita. Associa as duas coisas aí agora, Ciro. A Josi aqui, ó. Então, a Josi foi aquela que trouxe que o psiquiatra ela chegou no Júnior com a filha com encaminhamento de internamento. Ela colocou um depoimento aqui, ó, da eficácia, do testemunho dela sobre o tratamento que a filha dela está tendo com a hipnose. É a minha filha de volta. Vamos lá. É a minha filha de volta. Sorri, brinca, conversa, namora, trabalha e até estuda de novo. Ela faz faculdade de Direito e na semana passada fez uma peça de 20 e poucos minutos, fez uma peça de 20 e poucos minutos e tirou 9,8. Olha só, uma pessoa que tinha um encaminhamento para internamento, ela busca uma outra alternativa, se abre, graças a Deus a mãe se abre a uma nova oportunidade, que tem muitos pais que não se permitem, recebem aquele diagnóstico do filho, se contentam com aquele diagnóstico, e busque essa oportunidade. E agora esse testemunho. Eu vou deixar você comentar, né, cara? Porque para você, acho que deve ser a primeira vez, pelo que eu entendi, que você está recebendo feedback aí de como tá a menina, né? Então, eu já vi muita diferença de uma sessão para outra. Eu fiz apenas 2 sessões, mas é muito bom ouvir esse tipo de coisa, né? Como eu disse, as 2 filhas dela estão sendo tratadas. E essa importância que você acabou de falar dos pais. Os pais estão sendo fundamentais. Eles moram a 110 quilômetros da minha cidade. E eles não se pesam de trazer a filha, pagar pedágio, tirar uma tarde para vir para eu fazer o atendimento. Né? E tem pessoas que moram a 20 quilômetros da minha cidade, 40, e que arranjam desculpa para não se tratar. Então, está sendo muito importante esse acolhimento que eles estão dando aí. Inclusive, os pais, eles já
fizeram um compromisso comigo que eles vão trabalhar também, vão fazer sessões para alinhar toda a família. Que legal, ela colocou lá que ela tá chorando lá, só Deus para pagar. Parabéns, Josi, parabéns. Eu vou falar que é por mim, gratidão por você ter se permitido olhar para suas filhas e entender que existe algo a mais. Então, ter se contentado, ter se indignado. Acho que a gente tem que se indignar com as coisas. Por mais que às vezes pareça o correto, mas acho que a indignação ela sempre tem que estar com a gente no momento de maior dificuldade. Porque quando a gente se conforma demais com as coisas, nós perdemos grandes oportunidades na vida, né? E olha que se você não tivesse se conformado com aquele diagnóstico, talvez a tua filha não teria passado por tudo isso, né? Então, parabéns ao Júnior também, né? Que é o profissional que está cuidando dela ali. Isso só aumenta a minha gratidão por fazer parte de um ciclo de uma amizade dessa, que é muito rica, né? A gente troca muita experiência, a gente conversa muito sobre diversos assuntos, e a gente tem tido a oportunidade de aprender muito um com o outro, né? E compartilhado casos muito um com o outro, que tem ajudado muito dentro dos processos, né, Júnior? É verdade, a gente não sabe tudo, né? Então é muito boa essa troca de experiência, de casos que às vezes eu nunca atendi, mas o Ney atendeu, coisa que ele nunca atendeu e eu atendi. Então a gente vai trocando essa experiência para que isso melhore cada vez mais e a gente enxergue cada vez o ser humano como um todo. E é isso que a gente faz nessa forma de trabalhar, fazendo a terapia com a hipnose. A gente não faz hipnose, a gente faz terapia. Esse é o mais importante. E antes de fazer a conclusão aqui, porque nós já chegamos a, 1h20. Eu tô amando o Instagram agora, deixar a gente ter 1h30. Caraca, se deixar aqui, a gente fica até... Ixi, umas par de horas, acho que 1h30 ele vai cair. Então, o reforço que eu quero fazer aqui para vocês é que segunda-feira as lives vão ficar salvas até meio-dia e depois a minha equipe vai tirar ela do ar. Infelizmente, porque ela vai fazer parte de um ou outro programa que vai começar na segunda-feira, um desafio gratuito aqui no meu perfil. Então, corre lá no link da minha bio, se inscreve. Se você não tiver nada para fazer de noite mesmo, você tem a oportunidade de conhecer. Coloque em prática aquilo que a gente vai conversar. A gente vai falar sobre hipnoterapia, nós vamos conversar sobre neurociência, nós vamos falar sobre programação neurolinguística, o quanto de situações que você vai poder mudar no seu dia a dia. Então, talvez seja uma ótima experiência para você colocar aí como aprendizado para você, algo a mais para você aprender. Eu tenho certeza que se você aplicar 10% daquilo que eu vou trazer para você, você não vai ficar no mesmo lugar. Um aprendizado você vai ter, uma evolução você vai ter, tá? Júnior, eu queria te agradecer. Eu queria que você fizesse as considerações finais daquilo que nós falamos aqui. Se você, claro, estiver confortável para isso. E te agradecer muito, dizer que é sempre uma honra, um carinho enorme estar aqui com você. Eu tenho você como um irmão aqui no coração, né? É um cara que eu admiro muito como ser humano, como pessoa, como profissional. E ter a honra de participar do teu ciclo de amizades, tanto pessoal quanto profissional, é muito gratificante, Então, mais uma vez, gratidão enorme. Essa é mais uma de várias outras lives que nós vamos fazer juntos, né? E faça o encerramento, faça os comentários sobre o que nós falamos, que é sempre muito bom para mim e para as pessoas aí, ouvir você falando um pouco. Então, assim, um beijo para todo mundo. E agora eu vou me dar a honra de ter um grande mentor, um grande amigo, me dando um presente aí de fazer as conclusões da nossa noite. Olha só, fico até sem jeito com tanta elogio, mas você sabe que isso é recíproco. Eu não vou a Maringá sem passar na tua casa, eu sei que você não passa em Guarapuava por esse lado sem chegar aqui, sem me avisar. Então a gente criou uma amizade muito bonita. E é por isso que eu fico tão feliz com a tua evolução. É uma pessoa que eu assino embaixo. Então, se eu não puder cuidar de alguém, eu mando o Ney cuidar, porque eu sei que ele vai cuidar bem. Eu queria convidar as pessoas que estão participando agora, que me seguem ou que estão seguindo o Ney aí, a participar desse projeto muito importante que ele está fazendo, que é gratuito, mas que traz um autoconhecimento muito grande. Algumas coisas até que ele vai falar é a respeito da auto-hipnose. E a auto-hipnose foi o meu caminho para a hipnose. Eu, antes de me tratar com alguém, isso foi muito
Depois, naquela época não existia hipnoterapeuta à vontade como a gente hoje tem, né? Era uma coisa muito restrita, não havia esse conhecimento. Eu comecei a me tratar com a auto-hipnose. Então, se você às vezes não tem condição no momento de fazer um tratamento com o hipnoterapeuta, precisa se locomover, aprenda um pouquinho sobre a auto-hipnose e comece a trabalhar isso em você. As outras pessoas que ficaram interessadas nos casos que a gente conversou, nos casos que eu repassei aqui, existe aqui no Instagram, pode entrar no meu feed lá, tem alguns vídeos com vários depoimentos de pessoas que mudaram a vida, a parte emocional, depressão, ansiedade, e algumas que têm relatos de mudanças físicas, inclusive fibromialgia, teve pessoas que tinham alergias, inclusive tem fotos lá mostrando como que a pessoa era antes, mulheres que não conseguiam engravidar e após apenas uma sessão conseguiram engravidar porque o emocional barrava tudo aquilo ali. É um mundo maravilhoso, o mundo da nossa mente. Então, o subconsciente, né, influencia tudo isso aí. Então, quanto mais a gente se conhecer, quanto mais a gente se cuidar, mais qualidade de vida a gente vai ter para cuidar de si mesmo, para cuidar das pessoas que estão próximas a nós. Agradeço a todos vocês que curtiram, que comentaram aí, e até a próxima, pessoal. Obrigado. Beijo a todos. Até mais. Tchau, tchau.